Olá, o vídeo de hoje será sobre folclore brasileiro. Irei começar pela região norte. Açaí. Conta a lenda que há muito tempo atrás, quando ainda não existia a cidade de Belém, vivia neste local uma tribo indígena muito grande. Como os alimentos eram insuficientes, tornava-se muito difícil conseguir comida para todos os índios da tribo. Então o cacique Itaque tomou uma decisão muito cruel. Resolveu que a partir daquele dia, todas as crianças que nascessem seriam sacrificadas para evitar o aumento populacional de sua tribo. Até que um dia, a filha do cacique, chamada Iassa, deu à luz a uma bonita menininha, que também teve que ser sacrificada. Iassa ficou desesperada. Chorava todas as noites de saudades de sua filha. Ficou por vários dias enclausurada em sua tenda e pediu a Tupã que mostrasse ao seu pai outra maneira de ajudar seu povo, sem o sacrifício das crianças. Certa noite de lua, Iassa ouviu um choro de uma criança. Aproximou-se da porta de sua oca e viu sua linda filhinha sorridente ao pé de uma palmeira. Inicialmente ficou parada, mas logo depois lançou-se em direção à filha, abraçando-a. Porém, misteriosamente, sua filha desapareceu e Asa inconsolavelmente chorou muito até o desfalecer. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado, abraçado ao tronco da palmeira. Porém, no rosto trazia ainda um sorriso de felicidade, e seus olhos negros fitavam o alto da palmeira, que estava carregada de frutinhos escuros. Itaque, então, mandou que apanhasse os frutos deles. Foi obtido um suco avermelhado, que batizou de açaí, em homenagem à sua filha. Iassa, invertido, alimentou seu povo e a partir daquele dia suspendeu a sua ordem de sacrificar as crianças. Bicho-papão. O bicho-papão é uma figura fictícia mundialmente conhecida. É uma das maneiras mais tradicionais que os pais ou responsáveis utilizam para colocar medo em uma criança, no sentido de associar esse monstro fictício à contradição ou desobediência da criança em relação à ordem ou conselho do adulto. Desde a época das cruzadas, a imagem de um ser assustador já era utilizada para gerar medo nas crianças. Os muçulmanos projetavam essa figura no rei Ricardo, Coração de Leão, afirmando que, caso as crianças não se comportassem da forma esperada, seriam levadas escravas pelo bicho-papão. Portar-te bem, senão o bicho-papão vem buscar-te. A imagem do bicho-papão possui variações de acordo com a região. Segundo a tradição popular, o bicho-papão se esconde no quarto das crianças mal educadas, nos armários, nas gavetas e debaixo da cama, para assustá-las no meio da noite. Outro tipo de bicho-papão surge nas noites de sem luar e coloca as crianças mentirosas em um saco para fazer sabão. Quando uma criança faz algo de errado, ela deve pedir desculpas. Caso contrário, segundo a lenda, receberá uma visitinha do bicho-papão. A lenda do Boitatá. Diz a lenda que há muito tempo atrás, uma noite se prorrogou, muito parecendo que nunca mais haveria luz do dia. Era uma noite muito escura, sem estrelas, sem vento, sem barulho algum dos bichos da floresta. Era um grande silêncio. Os homens viveram dentro de suas casas e estavam passando fome e frio. Não havia como cortar lenha para os braseiros que mantinham as pessoas aquecidas, nem como caçar naquela escuridão. Era uma noite sem fim. Os dias foram passando e a chuva começou a vir. Choveu muito. Esta chuva inundou tudo e muitos animais acabaram morrendo. Uma grande cobra que vivia em repouso no imenso tronco despertou-se, faminta, e começou a comer os olhos de animais mortos que brilhavam boiando nas águas.
Alguns dizem que eles brilhavam devido à luz do último dia que os animais viram, o sol. De tanto olhos brilhantes que a cobra comeu, ela ficou toda brilhante como fogo e transparente. A cobra se transformou num monstro brilhante. O boitatá, dizem que o boitatá, assusta as pessoas quando elas entram na mata à noite. Mas muitos acreditam que o boitatá protege as matas contra incêndios. A lenda do boto. De acordo com a lenda, um boto cor-de-rosa sai dos rios nas primeiras horas da noite de festa. Com um poder especial, transforma-se em um lindo jovem vestido com roupas brancas. Ele usa um chapéu branco para encobrir o rosto e disfarçar o nariz grande. Nas festas, com seu jeito galanteador e falante, o boto dança, bebe, se comporta como um rapaz normal e aproxima-se das jovens solteiras, seduzindo-as. Logo após, consegue convencer as mulheres para um passeio no fundo do rio, local onde costuma engravidá-las. Na manhã seguinte, volta a transformar no boto, pois o seu encantamento só acontece à noite. A lenda do caipora. A lenda do caipora é bastante evidenciada em todo o Brasil. Está presente desde os indígenas, e a partir deles que surgiu este mito. Segundo muitas tribos, principalmente as do tronco linguístico Tupi-Guarani, o caipora era uma entidade que possuía como função e dom do controle e guarda das florestas e tudo que existia nela. Com o contato com outras civilizações não indígenas, esta divindade foi bastante modificada quanto à sua interpretação, passando a ser vista como uma criatura maligna. Com o passar dos tempos, muitas pessoas ainda continuam a relatar sua aparição. Isto se dá, na maioria das vezes, com pessoas no interior de matas, local onde caipora habita. Segundo as pessoas que já viram caipora, as características variam e a impressão que se tem dela pode variar dependendo se caipora quer perturbar ou ajudar a pessoa. Muitas pessoas afirmam que caipora é um menino moreno, parecido com um índiozinho, olhos e cabelos vermelhos, possui pés virados para trás. Outras pessoas dizem que ele parece com um índiozinho, possui uma lança, um cachimbo. Já outras o descrevem igual, mas aos moldes anteriores. Mas as pessoas falam que ele apenas tem um olho, ao invés de dois. Caipora tem o poder de ressuscitar qualquer animal morto sem sua autorização. Para isso, apenas fala que o bicho ressuscite. Por ser muito veloz, às vezes as pessoas apenas sentem ele, como se fosse uma rajada de vento no mato. Para entrar numa mata com a permissão de caipora, a pessoa deve levar sempre uma oferenda para ele, como um pedaço de fumo de rolo, um cachimbo. Caipora emite um som estridente, causando arrepios e pavor a todos que escutam. Em algumas regiões do Brasil, caipora é conhecido como curupira. Capelobo. Esta lenda é muito comum na região dos rios do Pará e também do Maranhão. O nome capelobo é a união de um nome de significado provavelmente indígena, onde capé significa ossos quebrados, tortos ou aleijados, mas lobo. O capelobo pode aparecer de duas formas distintas, em forma animal ou a forma humana. Em forma animal, pode parecer com uma anta, porém com características mais distintas. É maior que uma anta comum, é mais rápida, apresenta um focinho mais parecido de um cão ou um porco e longos cabelos. E na forma humana aparece com o corpo metade homem com focinho de tamanduá e o corpo arredondado,
Costuma sair à noite rondando as casas e acampamentos que ficam dentro das florestas. Costuma apanhar cães e gatos recém-nascidos, mas quando captura um animal maior, como um homem, ele quebra o crânio e come o cérebro, ou bebe o sangue dele. Só é morto com um ferimento no umbigo. Cobra grande, ou cobra honorato. A lenda da cobra grande é uma das mais conhecidas do folclore amazônico, que fala de uma imensa cobra, também chamada de boiúna, que cresce de forma gigantesca e ameaçadora, abandonando a floresta e passando a habitar a parte profunda dos rios. Ao rastejar pela terra firme, os sulcos que deixa se transformam nos igarapés. Conta a lenda que a cobra grande pode se transformar em embarcações ou em outros seres, e parece em numerosos contos indígenas. Um deles conta sobre uma certa tribo, uma indígena da Amazônia, que se engravidou de boiúna e deu à luz a 2 crianças gêmeas. Uma delas era um menino, que recebeu o nome de Honorato, e uma menina chamada Maria, mas a Índia não queria criá-las, e sim ficar livre. Quando ela se livrou delas, tacando elas no rio, esperando que elas morressem, mas elas não morreram, elas sobreviveram e se cuidaram. Mas a irmã de Honorato, Maria, não era boa como ele. Ela era malvada, fazia coisas cruéis. E Honorato, ao contrário, ele fazia coisas boas e não gostava das atitudes da irmã. Então, ele decidiu matá-la pelos prejuízos que ela fez, tanto com os animais quanto com as pessoas. E, segundo muitas pessoas, narram que Honorato, nas noites de luar, perdia seu encantamento e adquiria uma forma humana, transformando-se em um belo e elegante rapaz, deixando as águas para levar uma vida normal na terra. E para que o encanto de Honorato fosse quebrado, era preciso que alguém com muita audácia para derramar leite na sua boca da enorme cobra e fazer um ferimento na cabeça até sair sangue. Porém, ninguém tinha coragem de enfrentar, até que um dia alguém conseguiu. Um soldado de Cametá, um município do Pará, conseguiu libertar-lhe do terrível encantamento, e ele deixou de ser cobra d'água para viver na terra como um homem e com a sua família. Diabinho da Garrafa. O diabinho da garrafa, também conhecido como Famália, capeta da garrafa, entre outros nomes, este ser é fruto de um pacto que as pessoas afirmam que se pode fazer com o diabo. Este pacto consiste, na maioria das vezes, de uma troca. A pessoa pede riqueza e em troca da sua alma ao diabo. Depois de ser feito o pacto, a pessoa tem que conseguir um ovo que dele nascerá um diabinho de 15 centímetros, aproximadamente a 20 centímetros. Mas não se trata de um simples ovo de galinha, e sim um ovo especial, fecundado pelo próprio diabo. O diabinho da garrafa tem as seguintes características: nasce de um ovo. Em algumas regiões do Brasil, acredita-se que ele pode nascer de uma galinha fecundada pelo diabo. Em outras, acreditam que ele nasce de um ovo colocado, não por uma galinha, e sim por um galo. Este ovo seria do tamanho de um ovo de codorna. Para conseguir tal ovo, a pessoa deve procurá-lo durante o período da quaresma. E na primeira sexta-feira, após conseguir o ovo, a pessoa vai até uma encruzilhada à meia-noite com o ovo debaixo do braço esquerdo. Após passar o horário, retorna para casa e deitar-se na cama.
Por fim de 40 dias aproximadamente, o ovo é chocado e nascerá o diabinho. De posse do diabinho, a pessoa coloca o logo na garrafa e fecha bem fechado. Com o passar dos anos, o diabinho enriquece o seu dono e no final da vida leva a pessoa para o inferno. Guaraná. Conta a lenda que em uma aldeia dos índios Maués havia um casal com um único filho, muito bom, alegre e saudável. Ele era muito querido por todos de sua aldeia, o que levava a crer que no futuro seria um grande chefe guerreiro. Isso fez com que Jurupari, o deus do mal, sentisse muita inveja do menino. Por isso resolveu matá-lo. Então Jurupari transformou-se em uma enorme serpente e, enquanto o índiozinho estava distraído, colhendo frutinhas na floresta, ele o atacou e matou a pobre criança. Seus pais, que de nada desconfiaram, esperaram em vão pela volta de seu filho, até que o sol foi-se embora. Veio a noite e a lua começou a brilhar no céu, iluminando toda a floresta. Seus pais já estavam desesperados com a demora do menino, então toda a tribo se reuniu e saíram para procurá-lo. Enquanto o encontraram morto na floresta, uma grande tristeza tomou conta da tribo. Ninguém conseguia conter as lágrimas. Neste exato momento, uma grande tempestade caiu sobre a floresta e um raio veio e atingiu bem perto do corpo do menino. Todos ficaram muito assustados. A índia mãe disse: "É Tupã, que se compadece a nós. Quer que enterremos os olhos de meu filho, para que nasça uma fruteira que será nossa felicidade." E assim foi feito. Os índios plantaram os olhos do índiozinho imediatamente, conforme o desejo de Tupã, o rei do trovão. Alguns dias se passaram e no local nasceu uma plantinha que os índios ainda não conheciam. Era o guaranazeiro, e por isso que os frutos do guaraná são semelhantes a sementes negras rodeadas por uma película branca, muito semelhante ao olhar humano. Iara. A lenda de Iara conta a lenda de Iara, que é um ser metade peixe, metade mulher, que vive nos rios. Esta lenda é muito comum na região amazônica. Segundo pesquisadores, esta lenda surgiu entre os índios e passou a fazer parte principalmente das vidas das populações ribeirinhas, onde muitas dessas pessoas são descendentes de índios ou estão muito próximos da cultura indígena, passando a serem influenciadas diretamente ou indiretamente. Segundo a lenda, as pessoas, principalmente homens, sempre eram atraídos pela beleza irresistível da Iara, uma linda índia com cabelos longos e pretos, corpo muito bonito e ao som de uma música mágica leva as pessoas para o fundo das águas, onde existe o seu reino. Iara, além de possuir um belo canto, também encantava com a sua beleza, podendo, ao sair da água, assumir a forma humana de uma mulher. Lobisomem. De acordo com a lenda, o lobisomem é um ser que seria resultado de uma oração poderosa feita em uma noite de sexta-feira, de preferência de lua cheia, no estábulo ou cachoeira de burro ou cocheira de burro ou cavalo, no qual a pessoa rola no local como se fosse um animal, dizendo a reza, e é feita como um pacto com entidades malignas. Em algumas regiões, a transformação em lobisomem acontece numa noite de sexta-feira, sempre à meia-noite, numa encruzilhada, onde, repetindo os atos de um cavalo rolando no chão, a pessoa transforma-se em lobisomem. O lobisomem seria a fusão de um lobo com um homem,
Muitas histórias são contadas sobre esse ser no Brasil. É comum em todos os estados, principalmente nas localidades das zonas rurais, onde é muito comum as pessoas afirmarem que já viram, que também passa a ser um mistério para quem vê e quem ouve a história. O lobisomem ataca animais e pessoas para se alimentar de sangue e volta à forma humana somente com o raiar do sol. Mapinguari. O Mapinguari é uma lenda derivada de outras lendas dos índios da região amazônica. Os caboclos contam que dentro da floresta vive o Mapinguari, um gigante peludo com os olhos na testa e a boca no umbigo. Para uns, ele é realmente coberto de pelos, porém, usa uma armadura feita de casco de tartaruga. Para os outros, a sua pele é igual ao couro de jacaré. Segundo esta lenda, alguns índios que atingirem sua identidade mais avançada evoluiriam e transformariam-se em Mapinguari e passariam a habitar o interior das florestas, passando a viver apenas no seu interior, sozinhos. Há também quem diga que seus pés têm o formato de uma mão de pilão. O Mapinguari emite uns gritos semelhantes ao grito dado pelos caçadores. Se alguém responder, ele logo vai ao encontro do desavisado, que acaba perdendo a vida. A criatura é selvagem, não teme nem caçador, porque é capaz de dilatar o aço quando sopra no cano de espingarda. Os ribeirinhos amazônicos contam muitas histórias de grandes combates entre o Mapinguari e valentes caçadores. O Mapinguari sempre leva vantagem e os caçadores que conseguem sobreviver muitas vezes ficam aleijados ou com terríveis marcas no corpo para o resto de suas vidas. Há quem diga que Mapinguari só anda pelas florestas de dia, guardando a noite para dormir. Quando anda pela mata, vai gritando, quebrando galhos e derrubando árvores, deixando um rastro de destruição. Outros contam que ele só aparece nos dias santos ou feriados. Dizem que ele só foge quando vê um bicho preguiça. Matinta Pereira. Diz a lenda que à noite um assovio agudo perturba o sono das pessoas e assusta as crianças. Ocasião em que o dono da casa deve prometer tabaco ou fumo. Ao ouvir durante a noite nas imediações da casa um estridente assobio, o morador diz: Matinta, pode passar amanhã aqui para pegar seu tabaco. No dia seguinte, uma velha aparece na residência onde a promessa foi feita. A fim de apanhar o fumo, a velha é uma pessoa do lugar que carregaria a maldição de virar Matinta Pereira. Ou seja, a noite transforma-se neste ser indescritível que assombra as pessoas. A Matinta Pereira pode ser de dois tipos, com asa e sem asa. Que tem asa pode transformar-se em pássaro e voar nas cercanias do lugar onde mora, e que não tem aqui não tem. Anda sempre com um pássaro considerado agourento e identificando como sendo rasga-mortalha. Dizem que Matinta, quando está para morrer, pergunta: Quem quer? Quem quer? Se alguém responder eu quero, pensando em se tratar de alguma herança, de dinheiro ou joias, recebe, na verdade, a sina de virar Matinta Pereira. Muiraquita. A lenda do Muiraquitã é considerada um verdadeiro amuleto da sorte
que consiste num sapinho feito de pedra ou argila. Geralmente é de cor verde, pois era confeccionado em jade. Os indígenas contam a seguinte lenda, que estes brataquios eram confeccionados pelas índias que habitavam as margens dos rios do Amazonas. As belas índias, às noites de luar em que clareava a terra, se dirigiam a um lago mais próximo e mergulhavam em suas águas, retirando do fundo do lago bonitas pedras que modelavam rapidamente e ofereciam aos seus amados, como um verdadeiro talismã que, pendurado ao pescoço, levava para a caça, acreditando que traria boa sorte e felicidade ao guerreiro. Conta a lenda que até os dias de hoje, muitas pessoas acreditam que Muiraquitã traz felicidade, sendo considerado um amuleto de sorte para quem possui. O Muiraquitã apresenta também outras formas, como de animais, jacarés, tartarugas, entre outros, mas é a forma de sapo a mais procurada e representada por ser a lenda mais original. Mula sem cabeça. A lenda da mula sem cabeça é de origem desconhecida e evidenciada em todo o Brasil. De acordo com as regiões, sofre algumas modificações, principalmente no nome, passando a ser chamado, por exemplo, mulher de padre, mula petra, entre outros. Não se sabe ao certo como surgiu o primeiro caso, porém, segundo pesquisadores, seria o resultado de uma maneira de pensar, comportar-se e agir, tipicamente relacionado à Igreja Católica, pois, na sua origem, a criatura seria o resultado de um pecado, aos modos, costumes, princípios e condutas da Igreja Católica. Isso porque seria o resultado do que acontecia com todas as mulheres que mantivessem uma relação amorosa com o padre, o que podemos deduzir, segundo muitos estudos sobre essa lenda, que as mulheres que frequentavam igrejas nunca poderiam ver o padre como um homem, e sim como uma criatura especial, quase um santo, pois estava se mantendo e vivendo para pregar a palavra de Jesus, Deus e santos. Caso alguma mulher pensasse em namorar com o padre, saberia que viraria uma mula sem cabeça. Algumas pessoas juram que já ter visto a tal criatura, e segundo elas, a mula sem cabeça tem as seguintes características. É uma mula de cor marrom ou preta. Não apresenta cabeça, no lugar apenas fogo. Possui em seus cascos ferraduras que podem ser de aço ou prata. Seu relincho é muito alto e pode ser ouvido por muitos metros. É comum gemer como um ser humano. Ela costuma aparecer somente durante a noite e principalmente quinta ou sexta-feira, principalmente se for a noite de lua cheia. Segundo a lenda, existem duas maneiras de acabar com o encantamento de uma mulher e virar o encantamento de uma mulher que acabou virando uma mula sem cabeça. A principal consiste em uma pessoa arrancar o cabresto que ela possui. A outra forma é furando-a. E isso poderia trazê-la ao normal, furando-a e tirando sangue, né? Onça maneta. A lenda da onça maneta é muito forte nas regiões sudeste, norte e centro-oeste. Trata-se de uma onça que perdeu uma das patas dianteiras, possivelmente em uma luta contra um caçador. Desde essa luta, a onça passou a possuir uma grande força misturada a uma raiva enorme. Ela costuma ficar escondida nas matas e dificilmente consegue-se vê-la. Ela ataca e raramente alguém consegue escapar dela. Não escolhe sua vítima. Ataca quem ela vê. Pode ser um bicho, uma boiada, um homem
um grupo de caçadores, nada faz ela ficar com medo. Saci Pererê. A lenda do Saci é uma das mais difundidas no Brasil. Segundo muitos autores, o Saci é um menino travesso de cor negra que possui apenas uma perna. Usa uma carapuça ou um gorro vermelho na cabeça e fica o tempo todo fumando cachimbo. Costuma correr atrás dos animais para afugentá-los. Gosta de montar em cavalos e dar nó em suas crinas. O Saci Pererê pode também aparecer e desaparecer misteriosamente. É muito irrequieto e não para nem um instante sequer, pois fica pulando de um lugar para o outro, e toda vez que é pronta às suas travessuras, ele dá risadas alegres e agudas, e gosta de assoviar, principalmente quando não existe a noite de luar. Ao Saci Pererê são atribuídas as coisas que dão errado. Ele entra nas casas, apaga o fogo, faz queimar a comida das panelas, seca a água das vasilhas e assim vai, dando muito trabalho às pessoas, escondendo até objetos. Seu principal divertimento é atrapalhar as pessoas para se perderem. Dizem que ele veio do meio de um redemoinho e para espantá-lo as pessoas atiram uma faca no redemoinho ou então o chama pelo seu nome. Embora pertença ao folclore da região Sudeste e Sul, ele também foi introduzido ao folclore do Norte, por ser uma figura muito popular nesta região. Sol. Para os índios, o Sol era uma pessoa e que se chamava Cuandu. Desculpe-me se eu estou lendo errado esse nome. É muito diferente esse nome. Cuandu tinha 3 filhos. Um é o Sol, que aparece na época das secas. O outro, o mais novo, sai da chuva. E o filho do meio ajuda os outros 2 quando eles estão cansados. Há muito tempo, o índio Jurana teria comido o pai de Cuandu. Por essa razão, este queria se vingar. Uma vez, Cuandu estava bravo e foi para o mato pegar coco. Lá encontrou Juruna em uma palmeira e Najá. Cuandu disse que ele ia morrer, mas Juruna foi mais rápido, acertando Cuandu com um cacho na cabeça. Aí tudo escureceu. As crianças começaram a morrer de fome, porque Juruna não podia trabalhar na roça e nem pescar. Estava tudo escuro. A mulher de Cuandu mandou os filhos sair de casa e ficou claro de novo, mas só um pouco, porque era muito quente para eles. O filho não aguentou e voltou para casa. Escureceu de novo e assim ficaram os 3 filhos de Cuandu, entrando e saindo de casa. Portanto, quando é seca, o sol forte é o filho mais velho, que está fora de casa. Quando o sol é mais fraco, é o filho mais novo, e o filho do meio só aparece quando o irmão mais velho fica cansado. Vitória Régia. Conta a lenda que uma índia chamada Naya, ao completar a lua, Jaci, que brilhava no céu, apaixonava-se por ela. Segundo contavam os índios, Jaci descia à terra para buscar alguma virgem e transformá-la na estrela do céu. Naya, ao ouvir essa lenda, sempre sonhava em um dia virar estrela ao lado de Jaci. Assim, todas as noites, Naya saía de casa para contemplar a lua e guardar o momento da lua descer no horizonte e sair correndo para tentar alcançá-la. Todas as noites, Naya repetia essa busca, até que uma noite, Naya decide mais uma vez tentar alcançar a lua. Nessa noite, Naya vê o reflexo da lua nas águas do Igarapé. E sem hesitar, mergulha
na tentativa de tocá-lo e acaba afogando-se. Jaci se sensibiliza com o esforço de Naya e a transforma na grande flor do Amazonas, a Vitória Régia, que só abre suas pétalas ao luar.